Hoje nós vamos tratar um assunto que até para alguns parece ser um tema muito simples, né? Nós vamos falar sobre crescimento espiritual, mas quando eu estava lendo essa palavra de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, eu pude perceber um pouco mais o quanto nós precisamos cada dia crescer espiritualmente, se desenvolver cada vez mais na presença do Senhor. O crente pode ter 50 anos de fé, pode ter 30, pode ter 80, pode ter um ano de fé. Todos nós precisamos cada dia aprender mais e mais a palavra do Senhor. Vamos ver o que diz então o texto de 1 Pedro 2, 1 até o 3. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Amém? Eu quero já pedir para vocês atentarem para estas palavras. Primeiro, abandonem tudo. Segundo, sejam como criancinhas. Terceiro, desejem sempre. E quarto, para que. Nós vamos falar muito sobre estas palavras nesta aula. Vejam bem, Pedro ele está concluindo aquilo que foi dito no capítulo anterior, que foi muito bem explanado aqui pelos nossos irmãos, que é a doutrina da salvação. Então agora, ao concluir sobre o tema salvação, Pedro ele passa a orientar os irmãos que devemos nos livrar de algumas atitudes negativas que denigrem a nossa imagem como cristãos. Então Pedro, ele elenca algumas dessas atitudes negativas. Ele fala que tudo aquilo que é mal, mentira, fingimento, inveja e calúnias, ou críticas injustas, devem ser evitadas por nós cristãos. Segundo, Pedro também ele vai nos exortar a expressar a necessidade de sermos nutridos espiritualmente, alimentados espiritualmente, com o objetivo de crescer na fé e no conhecimento. Ou seja, esse alimento espiritual, que Pedro fala aqui, ele diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, porque este alimento, ele vai não somente aumentar a nossa fé e nos edificar na fé, mas vai trazer crescimento, conhecimento à nossa vida espiritual. E por último, nós vamos ver também que Pedro fala aqui aos seus leitores que eles já descobriram a bondade de Deus quando ele fala assim: vocês sabem que Deus é bom. Então nós vamos começar a aula hoje falando um pouco sobre o abandono da velha natureza. A pessoa que aceitou a Cristo, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós renascemos pela fé como filhos de Deus. Ou seja, nós deixamos de lado aquela velha natureza que nós vivíamos para agora agir e ser agora filhos de Deus. Então é natural que todo filho de Deus deve exibir também essa natureza, de seu pai na sua conduta diária. Então o crente nascido de novo, ele deve demonstrar através do quê? Do seu comportamento diário, que ele é uma nova criatura em Cristo. Eu começo esta aula dizendo aos irmãos que a Bíblia é muito clara em relação a isto,
que não existe novo nascimento sem transformação de vida. A pessoa, ela pode tornar-se uma religiosa, ela pode se tornar um simpatizante do Evangelho, mas se não houver mudanças em seu comportamento que comprovem esta nova vida em Cristo, ela ainda não nasceu de novo. Então Pedro, mais adiante, aliás, no capítulo 1, versículo 23, nós vimos que ele fala assim, olha, que vocês, pela viva e eterna palavra, nasceram de novo como filhos, né? De um pai que é imortal e não de pais mortal. Então nós devemos demonstrar, através da nossa conduta, que realmente nós somos filhos de Deus. Como deve ser o comportamento do crente, né? Esta é uma pergunta muito importante, mesmo para aqueles que já compreendem o que é ser uma nova criatura em Cristo. Mas é sempre bom nós lembrarmos disso, que o nosso comportamento, segundo Pedro aqui, ele fala assim, que a gente deve se despir totalmente da velha natureza. O que é se despir? É você tirar toda a roupagem, toda a roupa, né? E aí ele fala os sentimentos, por exemplo, de maldade, de engano, a falta de sinceridade, os ciúmes destrutivo, as críticas que muitas vezes fazemos que são improdutivas e as calúnias contra pessoas que praticam a mesma fé. O crente em Cristo, ele não gasta o seu tempo, ele não usa o seu tempo para caluniar os seus irmãos, aqueles que comungam da mesma fé. Por quê? Porque a velha vida, ela ficou para trás. Aquilo que antes nós fazíamos, se antes, quando nós estávamos vivendo sob o domínio da velha natureza, nós aprendemos que mentir muitas vezes facilitam as coisas, enganar pode trazer lucros momentâneos na vida de alguém. Nós aprendemos que agir com hipocrisia na velha vida, isso já não faz mais parte da natureza do novo crente. Então tudo aquilo que remete à velha natureza ficou para trás. Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, Paulo também faz uma recomendação semelhante à de Pedro, quando ele fala assim, abandonem a velha natureza de vocês, deixa para trás. Aquilo que você fazia antes, ele fala assim, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. Porque antes de conhecer a verdade, de conhecer a Cristo, a gente mentia e mentia com naturalidade. Mas a gente também sabe que a mentira, ela acaba trazendo destruição. Porque se a mentira beneficia alguém, ela vai prejudicar outrem. Lá em Colossenses 3, 9 e 10, Paulo também recomendando aos irmãos de Colossos, ele fala assim, não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram a velha natureza com os seus costumes. Os costumes que Pedro está falando aqui. Quais são os costumes da velha natureza? Mentir, enganar, criticar, murmurar, acusar, né? Tudo isso faz parte da velha natureza. E aí ele fala assim, vocês já deixaram de lado essas coisas e se vestiram com uma nova natureza. E aí ele fala que essa natureza é a nova pessoa que Deus, o Criador dessa nova natureza, está sempre renovando para que ele seja parecido com Deus. Então a velha natureza foi abandonada, porém a nova vida que nós estamos vivendo em Deus, Paulo fala assim, que ela está sempre se renovando, todo dia. Eu estava dizendo para alguns irmãos aqui antes de começar a aula, que
Eu já tinha preparado esta aula alguns dias atrás, mas ontem, quando eu comecei a meditar novamente na aula, eu acabei acrescentando mais alguns subsídios. Sabe por que isso? Porque cada vez que a gente se depara com a palavra de Deus e a gente começa a meditar nela, esta palavra ela vai renovando a nossa vida, a nossa natureza. A gente vai tendo mais compreensão daquilo que Deus quer da vida de cada um de nós. Então Pedro está orientando aqui os seus leitores a se libertar desta velha natureza que se manifesta através das obras da carne. E o que são obras da carne? Pecado. Pecado que afasta a pessoa de Deus. Lá em Isaías 59, versículo 2, o profeta messiânico profetizou o seguinte: são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Ou seja, a graça, quando aceita pelo pecador mediante a fé, ela traz a reconciliação com Deus. Mas o pecado praticado, ele afasta, separa a pessoa de Deus. Aí o profeta fala assim: são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, o não reconhecimento de que somos pecadores e a prática contínua do pecado acaba afastando a pessoa de Deus, a ponto de Deus não ouvir as orações destas pessoas. Eu diria que, por esta razão, que todas as vezes que nós vamos à presença do Senhor para orar, nós devemos pedir perdão a Deus. Perdão não só dos pecados voluntários, mas também dos pecados involuntários. Porque o nosso espírito habita um templo humano, ou seja, nós estamos nesta vida física sujeitos a pecar mesmo involuntariamente. Então, quando nós oramos ao Senhor, a gente deve pedir perdão a Deus e pedir ao Senhor, como o salmista fez: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mal. Ou seja, a gente deve pedir a Deus para que Ele venha sondar os nossos corações e venha remover toda a maldade que houver em nossos corações. Às vezes, maldades enrustidas por santidade, por boas causas. Às vezes, a natureza, velha natureza, a natureza humana, ela é tão perniciosa que às vezes as pessoas praticam o mal em nome da bondade. Não, eu estou fazendo isso porque isso aqui será benéfico, quando na verdade são as más motivações, as más intenções que estão regendo, dominando a vida da pessoa naquele momento. Então são os pecados involuntários que às vezes, por falta de conhecimento da palavra de Deus, de compreensão da palavra de Deus, às vezes fazemos coisas que não deveríamos. Então ele fala assim: libertem-se de toda malícia. De outras versões diz assim: libertem-se de toda maldade. É interessante esta expressão que ele usa, de tudo aquilo que é mal, ou de toda malícia, porque a palavra tudo, ela por si só já quer dizer o seguinte, que não existe exceções para tudo. Quando a gente fala de tudo, a gente está falando realmente do todo. Não existe exceção para o pecado. Eu vou me libertar desta velha natureza. Eu estava aqui observando com o Alê, e aí eu falei assim para o Alê, eu falei: Alê, nós passamos 6 mãos de tinta na parede, dá uma olhadinha naquele cantinho ali. Aí eu mostrei para ele na janela, ali no meio, você está vendo um pontinho branco? Se vocês olharem de onde vocês estão ali na janela, vocês vão ver um pontinho minúsculo na janela ali, um pontinho branco. Então não é tudo. O tudo não está pintado, porque ficou uma manchinha, ainda que seja mínima. Assim também é o pecado. Quando a Bíblia diz, tem que tirar tudo, a gente não pode deixar esse pontinho. E muitas vezes
esse pontinho é como uma semente que vai crescer dentro do seu coração e vai te distanciar de Deus. Então, por isso, nós devemos atentar para o que a palavra de Deus está dizendo, né? Tudo, vocês devem deixar tudo, pois o pecado que se apresenta através da malícia, da maldade, ele sufoca o amor, ele remove o amor, e quando não existe amor, a maldade causa dor, causa dano e lesão às pessoas. Lá no Salmo 36, versículo 2 até o versículo 4, o salmista descreve a condição de uma pessoa má. Como é que age, como é que pensa uma pessoa má? Ele fala assim, que ela se acha tão importante que não percebe e nem rejeita o seu pecado. Ou seja, quando a maldade está impregnada no coração e na alma de uma pessoa, ela não percebe, ela não rejeita o seu pecado, porque ela acha que está fazendo certo. Ele fala assim, que as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Esta pessoa abandonou o bom senso. Sabe o que é abandonar o bom senso? É não ter juízo claro das coisas que faz, porque ela é regida pelo mal, e ele fala, não quer fazer o bem, até na sua cama planeja maldade. A pessoa que tem maldade no coração, até quando ela está deitada, ao invés de descansar tranquilamente, ela fica maquinando o que ela pode fazer para prejudicar alguém, para interromper o sucesso de alguém, para atrapalhar a vida de alguém. Não há nada de bom no caminho que esta pessoa se entregou. E ela nunca rejeita o mal, sabe? A pessoa fica o tempo todo, ao invés dela focar nas coisas que são boas, ela está sempre vendo o outro como seu concorrente, como seu inimigo, como seu adversário. Então ela passa o tempo todo maquinando o que ela pode fazer para atrapalhar o outro. E Pedro está dizendo, a gente precisa se libertar dessas coisas. Nós precisamos parar de olhar para os outros e desejar o mal dos outros e nos reconciliar com Deus para viver a vida que Deus quer que cada um de seus filhos vivam. Segundo, ele fala assim, libertem-se da mentira. Noutra versão diz, libertar-se do engano. A mentira está relacionada a ações como falsidade, astúcia, malandragem, a sedução, a calúnia e a traição. O engano e a mentira assumem a aparência de verdade, muitas vezes para pegar as pessoas ingênuas. Por isso que nós, cristãos, precisamos ter muito cuidado acerca das coisas que nós ouvimos e de quem nós ouvimos. A gente não pode se deixar ser levado por pessoas apenas porque a pessoa tem aparência de piedade. Porque a mentira, ela finge. A mentira, ela assume esta aparência de verdade, de bondade, de caridade. Sabe para quê? Para enganar as pessoas que estão ingênuas. Lá em Atos capítulo 13, versículo 10, nós conhecemos bem esta palavra, que é quando Paulo, ele se depara com um homem chamado Elimas, o mágico, o encantador, que atraía pessoas. E aí Paulo, quando se depara com ele, fala assim, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso. Por que que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Ou seja, aquele homem estava encantando as pessoas e atraindo as pessoas, usando de falsidade, deturpando a verdade, queridos. E quantas pessoas que estão pelo mundo afora, falando em nome de Deus, usando muitas vezes a própria Escritura Sagrada,
mas agindo com maldade, com mentira, com engano, com o propósito de atrair pessoas ingênuas e de enganá-las. Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a Bíblia é muito clara: a mentira definitivamente não agrada a Deus. O sábio diz assim, que o Deus detesta os mentirosos. Deus não tem nenhum prazer, pastor, mas é só uma mentirinha, pequenininha. Deus não se agrada. Deus detesta os mentirosos, mas ama aqueles que dizem a verdade. Pedro continua e fala assim: libertem-se do fingimento, da hipocrisia, em outras versões, ou da inveja em outras versões. O que é fingimento? O que é hipocrisia? É a arte de fingir, da encenação, de ser aquilo que a pessoa não é. Ou seja, a pessoa age como se fosse um ator. O ator, ele representa um papel que não tem nada a ver com a sua verdadeira natureza. Então o hipócrita, ele age desta maneira. Ele geralmente tem dupla personalidade. Porque quando ele está diante das pessoas que lhe convém, ele assume um papel. Mas quando ele está distante delas, ele representa um outro papel. Ele tem um coração duplo. Porque ao mesmo tempo que ele se apresenta perante a igreja do Senhor, dizendo que Deus mora no seu coração, quando ele está perante os ímpios, é o diabo que impera no seu coração. Então o mentiroso, ou melhor, o hipócrita, ele tem uma língua mentirosa, falsa, porque aquilo que ele fala não condiz com a verdade de quem ele é. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8, Jesus condenou os religiosos, os doutores da lei do seu tempo, da sua época, por causa da hipocrisia. Porque aqueles homens se vestiam com roupas que representavam santidade ao Senhor. Eles usavam de linguagens que representavam a santidade ao Senhor. Mas Jesus fala assim: hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o coração está longe. Porque eles falavam coisas ao povo que o coração deles não acreditava. A inveja é uma atitude que se expressa também no desejo de possuir aquilo que pertence ao outro, de ser o outro. Então, a inveja, por que ela está associada à hipocrisia? Porque muitas vezes o invejoso, ele age com hipocrisia em relação ao outro para assumir o papel do outro. Ele não tem uma identidade própria. Ele imita o outro, ele fala como o outro, ele canta como o outro, ele se expressa como o outro, se veste como o outro. Mas a Bíblia é muito clara que aonde existe inveja associada à hipocrisia, há destruição. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 16. A inveja e o egoísmo trazem o quê? Confusão e todo tipo de coisas más. Por isso que nós devemos ser nós mesmos. Nós não devemos imitar os outros no sentido de querer ser o outro. Você é filho e filha de Deus. Você tem uma alma, você tem um espírito, você é uma pessoa e Deus te vê como pessoa, Deus não te vê como outro. Então, o hipócrita, que age dominado por esse sentimento de inveja, de querer ser o outro, pode enganar pessoas, mas não engana a Deus. Em quarto, Pedro diz assim: liberte-se das críticas injustas, das calúnias. Pedro deixa bem claro aqui que a língua, ela é um instrumento pronto e predisposto a falar pelas costas do nosso vizinho. É assim ou não é? A nossa língua fica o tempo todo formigando ali, sabe? Para falar de alguém.
E geralmente não é falar bem de alguém, é falar mal de alguém. Porque na maioria das vezes, a velha natureza, ela sente prazer, né? Ela se apraz em falar mal dos outros. E a calúnia, ela se manifesta de muitas maneiras, irmãos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 3, aliás, versículo 30, Paulo está falando sobre a deturpação da imagem de Deus no homem por causa do pecado. E aí ele fala assim, que eles falam mal uns dos outros. Vocês percebem que existem pessoas que, se você ficar meia hora conversando com a pessoa, ela vai gastar 29 minutos falando mal de alguém. E talvez 1 minuto falando qualquer coisa. Porque o prazer dessa pessoa é falar mal do outro o tempo todo. Ela se apraz disso. E muitas vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, nós somos tomados também por essa natureza. Porque aquele pontinho lá na parede, que representa o pecado dentro de uma vida que foi transformada, que foi limpa pelo sangue de Jesus, vai crescer. Na medida que a gente começa a falar, a coisa começa a crescer. E a gente não percebe. E daqui a pouco a gente está cometendo também o pecado da calúnia, da crítica injusta. Eu não estou falando aqui de uma crítica construtiva, ou seja, no sentido de contribuir para que o outro melhore. Mas estamos falando aqui de uma crítica que procura sempre demonstrar a falha do outro como se nós não tivéssemos falha. Sabe aquela coisa, né? Todo mundo está errado, mas nós estamos certos. O temor de Paulo lá em relação à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Olha qual que era o grande temor de Paulo em relação aos seus filhos na fé. Ele fala assim, eu tenho medo de que quando eu chegar aí, eu encontre vocês diferente da forma como eu gostaria que vocês estivessem. E aí ele fala assim, diferente como? Eu tenho medo de encontrar brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatórios, orgulhos e desordem. Esse era o grande temor de Paulo. Depois de ter gasto tanto tempo da sua vida ensinando o evangelho da redenção, Paulo agora deseja visitar esses filhos na fé, mas ele não queria chegar lá e se deparar com este quadro que é muito comum entre pessoas que se dizem cristãos, porque esta palavra que eu estou me dirigindo agora é para os cristãos, não é para os não cristãos, é para nós. Você vai visitar a casa de alguém e você espera, ao chegar na casa de alguém, poder dar uma palavra, uma boa palavra, ouvir também uma boa palavra, mas de repente a pessoa te convida para um café, para um chá da tarde, para um almoço, mas na verdade, aquele tempo que deveria ser produtivo e gastado na edificação, acaba sendo gasto na desconstrução do homem de Deus, da mulher de Deus, porque vão ficar falando mal de um, de outro, e de repente o amor começa a ser sufocado por esta calúnia, por esta malícia, por esse engano que Paulo tanto temia. Tiago também, quando estava escrevendo a sua carta no capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, irmãos, não falem mal um dos outros, porque quem fala mal do seu irmão está julgando a própria lei, porque ele está falando mal da lei, porque existe uma lei para julgar aquele que está errado. Então não cabe a nós ficarmos julgando a vida dos outros. Deus abomina quem calunia o outro às escondidas. Lá no livro de Salmos 101, versículo 5, fala assim, que destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos também destruídos por causa das calúnias injustas que podemos fazer em relação aos outros, porque a Bíblia é muito clara, Deus vai destruir aqueles que falam mal dos outros às escondidas. Irmãos, cá entre nós,
Este ensinamento de Pedro é muito profundo, né? Se a gente parar para meditar, olha, nós estamos ainda no versículo 1, porque é uma riqueza ali de revelações que Deus quer dar a cada um de nós, sobre o nosso comportamento cristão, sobre a nossa vida. Pedro está falando da salvação, então nós que somos salvos no Senhor. Vejam bem, Pedro não está dizendo aqui que os cristãos devem apenas lutar contra estes males, mas ele vai mais adiante, ele está tratando esses males como roupas velhas, sujas, que precisam ser trocadas. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte: irmãos, vocês precisam tirar essa roupagem. Está suja, está manchada. Vocês precisam tomar um banho de graça. Sabe, entrar debaixo da graça de Deus e deixar Deus limpar vocês e se revestir de uma nova roupagem. Que nova roupagem é esta? A nova vida em Cristo. Tira, não fique remendando nas tuas vestes espirituais as partes que estão sujas, que estão rasgadas. Não, tira essa veste e coloca outra. Eu penso que todos os dias nós cristãos devemos nos converter e aceitar a Cristo novamente, todos os dias. Porque tem pessoas que falam assim: não, eu já aceitei a Cristo há 30 anos atrás. Esse é o grande problema. Aceitou Cristo há 30 anos atrás, mas não permaneceu. Nós precisamos todos os dias dizer: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor, ontem eu não fui tão bom quanto deveria ser, me ajuda a ser melhor hoje. E para isso a gente precisa abandonar esta velha roupagem, que podem representar coisas, pessoas e situações. Pedro continua no versículo 2, e ele fala assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Ou seja, ser como uma criança recém-nascida. Alguns estudiosos entendem que Pedro estava falando aqui para cristãos que eram novos na fé, para pessoas que tinham acabado de conhecer o Evangelho. Porém, a maioria dos estudiosos entende que não, que esta afirmação de Pedro aqui, ser como criança, não tem nada a ver com o tempo de fé, mas tem a ver com o desejo contínuo que cada cristão deve manifestar no seu coração. Ou seja, não importa o tempo que você tem de fé, você precisa ser como uma criança recém-nascida. Ou seja, o que Pedro está afirmando aqui, usando de uma linguagem figurada, para transmitir aos seus leitores a imagem mental de um bebê quando está com fome. Quando o bebê está com fome, o que ele faz, minha gente? Chora. A forma do bebê se expressar e dizer que está com fome é o choro. Então ele chora, e não chora pouco não. É um choro ardente. O choro dele chama a atenção dos pais, que vão chegar à conclusão que o bebê está com fome, não é assim? Às vezes a mãe de primeira viagem, por não entender muito bem essa necessidade do bebê, às vezes deixa o bebê chorando. Aí chega alguém com mais experiência e fala assim: mãe, o bebê está com fome. Aí na hora que dá o leite para o bebê se acalma. Quem já teve bebê em casa entende muito bem o que eu quero dizer, porque o bebê, ele age como se a sua vida dependesse da próxima refeição. É assim ou não é? Tem uns que são tão gulosos que acaba de se alimentar, 1 hora depois já está pedindo de novo. E os pais ficam: meu Deus, mas essa criança não para de comer, uma fome interminável. Então Pedro está dizendo, ele traz aos seus leitores essa imagem mental de um bebê e diz assim: vocês precisam ser como este bebê. Esse bebê esfomeado.
Esse bebê que quer sempre comer. Por que o bebê quer comer? Porque ele precisa crescer. Ele precisa se desenvolver. E para que ele cresça, o alimento tem que ser dado, ministrado regularmente. A ausência de alimento ao bebê pode levá-lo à destruição, em alguns casos até mesmo à morte. Um bebê mal alimentado é um bebê desnutrido, é um bebê que tem carência de vitaminas, que pode crescer raquítico, que pode crescer com alguma deficiência, se ele não for alimentado corretamente, e pode até chegar à morte. Então Pedro está falando, irmãos, imaginem-se como um bebê espiritual. Deus é o teu pai, Deus é a tua mãe, é aquele que te alimenta. A palavra é o leite, que vai te alimentar, que vai te preencher, que vai te dar o crescimento. Então os crentes devem ansiar por esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. A gente deve ter fome, irmãos, da palavra de Deus. Ou seja, Pedro encoraja que os seus leitores a desejar esse alimento para que eles sejam espiritualmente fortes. Existem outros exemplos na Escritura, por exemplo, lá em 1 Coríntios 3:2, Paulo deixa bem claro que o alimento, ele precisa ser o alimento certo, a comida certa, para que a pessoa também não pereça. Ele fala assim, olha, eu tive que alimentar vocês com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos. Então, quando Pedro fala de uma criança, e ele fala de leite espiritual, veja bem, ele não está falando de feijoada espiritual. Ele não está falando de um mocotó espiritual. Porque Pedro está dizendo aqui, olha, vocês precisam se alimentar daquilo que vai trazer o desenvolvimento, o crescimento a vocês. Agora Paulo, falando aos Coríntios, ele fala assim, olha, vocês precisavam de leite para poder crescer. Eu não posso chegar aqui e dar qualquer alimento para vocês. O autor ao livro aos Hebreus também, ele fala assim que alguns cristãos necessitam por um período maior de alimento leve. Ou seja, tem cristãos que eles vão sempre precisar, né? Ele fala assim, vocês ainda precisam de leite, porque quem precisa de leite é criança. E ele deixa bem claro aqui, olha, vocês precisam continuar se alimentando, para crescer não pode pular fases. Eu vejo hoje, muitas vezes, pessoas que vêm para o Evangelho, e sem nenhum conhecimento, né? Sem nenhuma maturidade cristã, já querem se posicionar como líderes, como pastores, como apóstolos e etc. E querem ser líderes quando na verdade ainda não alcançaram a maturidade necessária. E o resultado de tudo isso é que essas pessoas, por não estarem desenvolvidas espiritualmente da maneira certa, correta, vão trazer problemas para a igreja. Então vamos voltar para Pedro agora. Eu só fiz um parêntese aqui sobre as questões que a igreja do Senhor enfrenta, e oportunamente numa das aulas Pedro vai falar sobre isso também, nós vamos estar falando. Mas ele deixa bem claro aqui que do mesmo modo que os bebês desejam alimento na hora certa, os crentes devem desejar intensamente este alimento espiritual. E aí ele vai acrescentar duas qualidades que este leite deve ter. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, puro leite espiritual. Dois adjetivos que ele coloca aqui, o puro e o espiritual. O leite que alimenta o cristão, a palavra que alimenta o cristão, deve ser pura, não pode ter contaminação, e deve ser espiritual. Então Pedro, diferente lá de Paulo, do escritor aos Hebreus, que fala também sobre a maturidade cristã, né, num outro nível, num outro estágio. O foco de Pedro aqui, o que Pedro está querendo passar aqui aos irmãos é o seguinte, olha, vocês precisam se alimentar corretamente. Então, o foco dele é que todo cristão precisa a todo momento, para se desenvolver, se alimentar da palavra de Deus, ser faminto pela palavra de Deus. E ele fala, puro leite. O alimento não pode ser fraudado.
nem pode possuir engano. Pois não, pode perguntar. Eu não entendi muito bem. Chegar numa igreja e falar da palavra, fala para mim, você tem a voz um pouquinho mais. Sim. Sai um pouco fora da questão que nós estamos falando, até porque isso são estratégias, são métodos, né? Eu particularmente não apoio, né, esses métodos, atrair as pessoas à igreja por coisas, né? Não é isso? Você levar a pessoa à igreja e oferecer alguma coisa à pessoa em troca para que ela volte novamente, está errado. Porque o que deve atrair o pecador a Deus é a palavra. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, João capítulo 1, versículo 1. Então, se nós queremos chegar a Deus, nós temos que chegar pela palavra e não usando de subterfúgios. Não sei se eu fui muito claro. Sim, pois não. Perfeito. Muito bem, obrigado. O puro leite, né, relacionado ao leite materno, ele é puro, né? Não tem contaminação, não tem conservantes, não tem nada adicionado a ele. Ele é puro, né? E muitas vezes, talvez essas estratégias que ela falou, acabam sendo, vamos dizer assim, o conservante que se coloca no leite, aquela vitamina X que se coloca no leite, aquele sabor que se coloca no leite. Pedro está deixando bem claro aqui, o leite precisa ser puro para crescer, né, espiritualmente. É isso que você tinha, amém. Então agora está mais claro. Então vejam bem, o puro leite não pode ser fraudado, não pode ter engano. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia, lá em Atos capítulo 17, que a Bíblia fala assim, que todos os dias eles estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo estava dizendo era verdade. Irmãos, eu vejo muito crente falando mais de pregador, de pastor, do que de Jesus. Isso é uma coisa que eu particularmente me sinto muito incomodado, quando a pessoa começa a dizer assim: mas o meu pastor falou tal coisa, o fulano de tal falou tal coisa, porque o pregador X disse que. Aí a pergunta que vem é: e o que a Bíblia diz? Porque nós devemos seguir a palavra de Deus. E os crentes de Bereia aqui, eles colocaram em juízo, né? Quem? Paulo, o grande apóstolo. Paulo, o entendido, o sábio. Paulo que tinha um profundo conhecimento das Escrituras, mas nem por isso eles se deixaram levar pelas palavras de Paulo. O que eles fizeram? Paulo falou: vamos estudar nas Escrituras para ver se o que ele está dizendo procede com a verdade. Então, antes de você fundamentar a sua verdade naquilo que os outros dizem, procure observar nas Escrituras se o que os outros estão dizendo tem fundamento ou não. O termo leite espiritual, então puro leite, não pode ter contaminação. Examine as Escrituras. O leite espiritual está apontando que para a palavra de Deus. Note que o alimento espiritual que os crentes comem vem a eles através da palavra de Deus e não através de subterfúgios. O foco principal aqui da mensagem de Pedro é o crescimento da fé que produz a salvação. Ele vai dizer isso, ele fala assim, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. É interessante essa palavra de Pedro. Primeiro ele fala que a gente tem que se alimentar de um alimento que é puro, que é espiritual, com um propósito, para que, se alimentando deste alimento que é puro, que é espiritual, que é a palavra de Deus, vocês possam crescer e ser salvos. Então isso nos leva a entender que a salvação, ela é um processo.
Um processo contínuo na vida do crente. A pessoa que acha que está salva porque uma vez se declarou por Cristo, mas se ela não cumprir a palavra de Deus, se ela não obedecer a palavra de Deus, ela pode perder a sua salvação. Assim como a criança, fazendo um paralelo com o bebê que Pedro está se referindo aqui, que se a criança ela tomar um alimento impuro, ela pode sofrer enfermidades que a levem à morte. Então assim também é a salvação. Se o cristão começar a se alimentar de coisas estragadas, impuras, que não tem relação com a palavra de Deus, que é o puro alimento, ele pode morrer espiritualmente. Então Pedro deixa bem claro que o alimento, ele traz crescimento e ele traz o quê? Salvação. Ou seja, quando ele fala assim, para que vocês possam crescer e ser salvos. Então Pedro deixa bem claro aqui, olha, irmãos, não é porque vocês estão servindo a Cristo que a salvação está garantida. Se vocês não permanecerem em Cristo, se vocês não estiverem conectados em Cristo e se alimentar de Cristo, cuidado, porque vocês podem morrer. Sim. 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 Não, 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 não. Não. É. Não é exatamente nesse contexto que Pedro está colocando, mas é válido o que você está falando, né? Vejam que eu falei que Pedro, em nenhum momento, ele traz a ilustração aqui, a imagem da vida adulta, né? Vida adulta, quando se tem um nível de maturidade, de conhecimento. O que ele está querendo dizer aqui é que todos os crentes, independente do tempo que ele tenha de fé, de vivência, de caminhar com Cristo, ele deve sempre ser como uma criança. Lembra da palavra de Jesus? Olha, se vocês não se fizerem como uma criança, então o que ele está querendo dizer aqui é que como um bebê, né, usando o exemplo do bebê, a gente deve sempre desejar, não tem nada a ver em relação ao ir, né, ao levar esta palavra a outras pessoas. Tem a ver com a nossa relação com Deus e com o nosso crescimento espiritual, tá? Então, é nesse sentido que ele está falando. Pode ficar tranquilo quando você for evangelizar, se precisar exortar alguém, faça-o, mas faça com moderação, faça no Senhor. Então vejam bem, até eu vou falar exatamente sobre isso agora. Pedro, ele não faz divisão de crianças e adultos, porque o propósito dele aqui, em nenhum momento foi falar de maturidade, no sentido de já ser um adulto espiritual. O foco de Pedro aqui é falar de desenvolvimento, de crescimento, que deve ser contínuo. O crente, ele pode ter 50 anos de experiência de caminhada com Deus, mas se ele deixar de desejar a Deus, se ele deixar de se alimentar da palavra de Deus, ele pode morrer espiritualmente. Então é nesse sentido. Então Pedro, mais uma vez, ele está acrescentando aqui o conceito da salvação. Vejam bem, no capítulo 1 nós aprendemos que o novo nascimento, ele produz a salvação em nós. Agora a gente está aprendendo que não basta apenas nascer de novo, a gente precisa crescer nesta salvação. Ou seja, a gente precisa se desenvolver. No capítulo 1, olha o que Pedro fala, que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, que deu um novo nascimento, que produziu a salvação. Então você nasceu de novo. No versículo 3, se não me engano, ele fala assim, ele nos deu uma nova vida. Então você nasceu de novo. Já no capítulo 2, ele fala que na medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus, a gente vai crescendo espiritualmente e vai desenvolvendo a salvação. Ou seja, você vai deixando de ser apenas um bebê recém-nascido, que não tem ainda uma consciência plena daquilo, do que a vida, daquilo que você representa,
Mas ele deixa bem claro que você vai crescendo e vai desenvolvendo. Versículo 3, ele vai falar sobre a bondade de Deus. Descubram o quanto Deus é bom. E aí ele fala assim, vocês já descobriram. Pedro está usando aqui de uma declaração que nós vimos também lá no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 8, onde o salmista fala assim, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Só que há uma diferença entre a declaração de Pedro e a declaração do salmista. Porque o salmista, ele está falando aqui, né, e dizendo assim, olha, procurem descobrir. Pedro está dizendo, vocês já descobriram. Então, o que nós notamos aqui, primeiro, que Pedro, ele está falando para pessoas que já conheciam a palavra de Deus. Quando ele fala assim, vocês já descobriram, então ele está falando para cristãos, ele não está falando para os não cristãos. E ele deseja que eles continuem recebendo este alimento espiritual. Aí uma observação que eu coloco aqui, ó, que quando a pessoa conhece o Evangelho e aceita Cristo, esse aceitar a Cristo é comparado com o nascimento de uma criança. Para que a criança se mantenha viva e cresça saudável, ela tem que se alimentar corretamente. A intensidade com que o bebê deseja o alimento, depois de prová-lo pela primeira vez, até que esteja satisfeito, é a mesma que o cristão deve ter em relação à palavra de Deus. Aí eu vou fazer um paralelo aqui agora, né? Para quem tem bebê em casa, sabe como que são as coisas. O bebê, quando ele nasce, ele começa a se alimentar, geralmente do leite materno. Aí no dia que a mãe dá um chazinho para o bebê, que ele descobre o sabor do açúcar, o que acontece? Alguns bebês não querem mais saber do leite materno. É assim ou não é? Aí a mãe pega e faz um mingauzinho e dá para o bebê. O que acontece? O bebê começa a falar, não, o leite materno já não tem mais o mesmo sabor, agora ele quer uma coisa com mais sabor. E aí ele vai crescendo e ele vai descobrindo novos sabores. Ele vai descobrindo, pode falar. Tem, por isso que, voltando ao escritor aos Hebreus lá, ele falava que tem alguns que demoram um tempo mais para descobrir essas delícias, né, da culinária, né? Então alguns demoram um pouquinho mais, mas chega uma hora que na hora que ele descobre, aí ele quer cada vez experimentar novos sabores. Então, fazendo um paralelo com o crescimento cristão, é a mesma coisa. Quando a pessoa aceita Cristo, nossa, ele fica todo feliz com uma pequena palavra que ele ouviu, com um hino. Daqui a pouco ele quer mais. Aí ele quer orar, ele quer estudar, ele quer fazer teologia, ele quer participar dos ministérios, porque os sabores vão alternando e ele vai crescendo. Então o crente, eu diria que ele não deve se contentar, irmãos, jamais com apenas uma porção semanal da palavra de Deus. Tem pessoas que continuam, como diz a Raila, que tem uns bebezão, né, que já está grandão e só quer saber de ficar mamando do leite materno. O crente não pode se acomodar, ele precisa desenvolver. Então ele não pode apenas assim, eu vou no domingo à igreja para receber a minha porção, né, ou a minha porção de palavra para a semana. Não, o crente precisa aprender a anotar. O crente precisa pesquisar, o crente precisa questionar. Lembra da aula anterior que nós falamos aqui sobre os profetas, que eles questionavam, eles anotavam, eles pesquisavam sobre aquilo que ouviu. O crente precisa participar de mais reuniões, sempre que possível, buscar respostas, tirar dúvidas sobre assuntos nas Escrituras. Ou seja, o crente não pode de maneira alguma, se ele quer crescer, ele não pode ficar estagnado. O segundo ponto é que a palavra Senhor na epístola de Pedro está apontando para Jesus, enquanto a do salmista está apontando para o Deus de Israel. Ou seja, enquanto o salmista diz assim, descubram, né, o quanto Deus é bom, o quanto o Senhor é bom, e ele está falando ali a nação de Israel,
do Deus de Israel para o povo de Israel, Pedro, ele fala assim: vocês já descobriram o quanto o Senhor é bom. Ele está apontando para Jesus. Porque através do sacrifício de Jesus, nós descobrimos a bondade de Deus. Nós descobrimos o amor de Deus. Porque através de Jesus, a pessoa, a natureza de Deus se expressa. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor diz o seguinte: que o Filho brilha como o brilho da glória de Deus, porque ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então Pedro, ele está dizendo aqui: olha, se no passado vocês estavam questionando, pesquisando, buscando descobrir o quanto Deus é bom, agora vocês já sabem que Deus é bom, porque através de Jesus Cristo, Deus revelou a sua bondade. E o terceiro ponto, quando ele fala que Deus é bom, esta palavra bom, ela significa ser gentil, ser bondoso. Pedro quer dizer que quando o crente lê a Bíblia, Deus é bom. Amém, irmãos? Quando você lê a Bíblia, Deus é bom. Como assim, pastor? A bondade de Deus se revela para você. Porque na medida que você lê as Escrituras, você vai descobrindo os segredos que Deus tem para revelar a você. Você vai descobrindo os passos que você deve dar na sua caminhada de fé para ser uma pessoa cada vez mais efetiva, cada vez mais bem-sucedida no reino de Deus. Nós aprendemos o que é bom aonde? Nas Escrituras. Lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo fala assim, que toda Escritura sagrada é inspirada por Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós descobrimos o quê? Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planeja para nós. E ele fala assim, que esta Escritura, ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se nós queremos descobrir como viver uma boa vida, uma vida que agrade a Deus, precisamos ir às Escrituras. Lá em João 5, 39 a 40, está bem claro que para compreender as Escrituras, nós precisamos primeiro vir a Jesus. Não tem como compreender as Escrituras sem primeiro aceitar Jesus, porque através da pessoa de Jesus, que é a expressão do amor de Deus, Deus se revela para nós. Jesus disse o seguinte: vocês estudam as Escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Eu quero terminar esta aula com o último tópico. Eu quero falar sobre algo que é muito importante na vida cristã, que ajuda no crescimento cristão, no desenvolvimento cristão, que muitas vezes está sendo deixado de lado. Eu quero falar rapidamente sobre a importância do culto no lar. Muitos cristãos perderam esta prática de ler as Escrituras, de orar, de comungar, de oferecer ao Senhor um culto na família. Eu poderia perguntar aqui para vocês, se você tem o costume de realizar culto no lar, e talvez muitos aqui vão dizer assim, eu até gostaria de dizer que sim, mas a resposta é não. Nós estamos esquecendo dos cultos nos lares. Sabe onde a igreja cresceu e se desenvolveu? Nos lares. Os cristãos se reuniam para ouvir os apóstolos, mas era nos lares que a comunhão se efetivava. Era nos lares onde a palavra era revelada de uma maneira mais clara, porque ao ouvir os apóstolos, eles iam para casa e eles meditavam, a exemplo dos crentes de Bereia, eles meditavam naquilo que estavam ouvindo e as revelações de Deus vinham até eles. Queridos, vejam bem, hoje existem muitas interrupções, muitas barreiras que impedem o culto familiar regular. E eu falo isto com muita propriedade, porque hoje nós estamos tão tomados pela tecnologia, nós estamos
tão tomados pelo ativismo do dia a dia, que não sobra tempo para sentar-nos, nos relacionarmos e falar da palavra de Deus. Talvez alguns de vocês já tenham tentado fazer isso, mas falharam. Porque a família se reúne e você pensa, agora é o momento de falar do amor de Deus. E quando você pensa que vai falar, aí aparece um ou outro que acaba às vezes tirando o foco. Eu tive nesse ano, no último mês, uma oportunidade ímpar de reunir 90% da minha família por parte de meus irmãos e pai. E pudemos dedicar um pequeno período ali para um culto familiar. O que eu quero dizer para vocês é que o culto familiar, ele não segue o mesmo padrão da igreja. Talvez aí esteja o problema de muitos. Porque querem fazer um culto familiar. E aí eles querem ter toda aquela liturgia que acontece no templo. Você não precisa fazer isso para ter um culto familiar. Aproveite o tempo que você tem. Nós nos reunimos para uma confraternização familiar. E aí, eu disse para o meu irmão mais velho, a gente precisa falar de Jesus para esse povo. Ele falou, não é por isso. Vamos colocar todo mundo, colocamos todo mundo no salão. E ali podemos falar rapidamente algumas coisas sobre o amor de Deus. E orar com todos eles. No culto familiar, a gente deve observar, então, primeiro, a quebra da liturgia. Não tente seguir a liturgia que acontece no culto, porque geralmente não dá certo. Mas aproveite o tempo que você tem, de repente a hora das refeições. O culto familiar não precisa ter 1 hora de duração. Ele não precisa ter um tempo marcado no relógio. O culto familiar você pode fazer na hora da refeição. Gente, nós vamos agora alimentar. Mas antes eu queria dar uma palavra aqui para vocês de 2, 3 minutos. E falar da bondade de Deus e orar ali naquele momento. O culto familiar, ele pode acontecer no momento que você vai se deitar para dormir. Quem tem crianças, quando meus filhos eram menores, a gente fazia muito disso, era muito comum. Enquanto eles estavam deitados ali, né, contar uma história bíblica, contar algum testemunho para eles. E um dos meus filhos, o Aleph, ele sempre falava assim, pai, fala algumas palavras boas para mim, porque ele gostava que eu começava a falar assim, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, porque olha, eu estou vendo você assim, assim, assim. Nossa, aquilo viajava nas ideias. Mas naquele momento o Espírito Santo estava ministrando sobre a vida de meu filho ou de meus filhos. O mais velho gostava muito das histórias e questionava muito as histórias. Mas por que foi desse jeito? Por que aconteceu isso? Essas coisas são importantes, então use esse tempo para uma reunião de culto familiar. O que é culto? É serviço a Deus. Ou seja, é aquele momento que você vai prestar a Deus com a sua família. Outro ponto importante é incluir os membros da casa. Por exemplo, crianças. Deixe as crianças de vez em quando ler um versículo da Bíblia para vocês. Né? Os pais reúnem os filhos e falam assim, hoje você vai ler a Bíblia. Deixa a criança ler a Bíblia. Deixa a criança fazer um comentário. Deixa a criança orar. Gente, olha, as orações mais belas que eu pude ouvir até hoje são as orações das crianças. Porque elas são muito sinceras naquilo que elas oram. As crianças oram pelos pais, né? E falam assim, Senhor, já vi tantas orações de criança assim, Senhor, meus pais estão brigando muito, Senhor. Faz com que eles parem de brigar, né? Tanto que as tias do culto infantil descobrem muitas coisas que acontecem nos lares na hora das orações, porque as crianças, elas são sinceras. Ah, Senhor, eu preciso de um brinquedo novo. Deixa as crianças orar. Deixa elas aprenderem a buscar ao Senhor. Outro desafio, os membros da sua família para ler a Bíblia. Este ano nós vamos ter novamente a jornada de jejum e oração. Serão 50 dias para exercitar a leitura da Bíblia, para ler a palavra do Senhor. Faça isso junto com a sua família. Não perca nenhuma oportunidade de fazer o seu culto familiar. Vejam bem, esse culto não deve jamais ser esquecido.
Nós precisamos ter esse tempo para o Senhor. Assim como a gente come regularmente, nós precisamos ter esses cultos familiares regularmente. Você não precisa chamar um pastor, você não precisa chamar um líder, é você e a sua família. Deus deseja, assim como a mãe, ela amamenta, ela alimenta o seu filho, e ela fica o tempo todo olhando para ver se o filhinho cresceu, é assim ou não é? Leva no pediatra, aí o pediatra coloca a criança lá, estica a régua e fala, olha, cresceu 1 centímetro. Aí a mãe, o papai volta todos felizes para casa, olha para o bebê e fala, você cresceu mais um pouquinho, olha, está ficando grande, hein? Está engordando. Você sabia que Deus também se alegra com o nosso crescimento? Porque Deus olha e fala assim, olha, o meu filho, a minha filha está crescendo. Ele está se alimentando corretamente. Olha, você vai ser um profeta. Meu filho, se você continuar assim, você logo vai ser um apóstolo, você vai ser um mestre nas Escrituras. Segundo Pedro 3,18, para terminar. Meus irmãos, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor permita que cada um de nós mantenha vívida em nossa mente esta imagem de um bebê. E que sejamos, no que tange ao crescimento e ao desenvolvimento da fé, do conhecimento, que sejamos como crianças que desejam ardentemente o alimento, o puro alimento espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também. Vamos nos colocar em pé neste momento para orarmos e agradecer ao Senhor. A minha irmã mais velha faz uma menção aqui, lembra? Olha que lindo, ela lembrando aqui do tempo que a gente era criança, que minha mãe fazia os cultos infantis em casa. Minha mãe tinha uma vizinha também, Dona Aparecida, era comum, né? Ainda que às vezes, né, a Dona Aparecida gostava muito de pôr a gente para orar, a gente ficava 1 hora orando, e quando ia levantar, ela, não, ora mais, mas vou orar o quê? Fala glória aí, meu filho, continua orando. Mas como aquilo foi bom. Vamos orar, queridos. Faça culto com a sua família, aproveite o dia de hoje, na hora do almoço, na hora de deitar. Lembre-se de oferecer, nem que seja um culto de 5 minutos ao Senhor, mas ofereça o seu culto familiar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Como nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Grato, Senhor, pela verdade que nós aprendemos todos os dias ao meditar na Tua palavra. Senhor, eu quero pedir nesta manhã humildemente, não somente pela minha vida, mas pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem. Permita-nos, Senhor, sermos como este bebê espiritual, que anela, que deseja, que, Senhor, que sonha o tempo todo com este alimento, que traz crescimento, e permita-nos, Senhor, crescermos no conhecimento e na graça. É o que eu desejo em nome de Jesus Cristo para a minha vida e para a vida de todos os nossos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Bom dia, bom domingo, povo de Deus.